Bora contar ainda sobre mais um escândalo na base do Corinthians. Palmeiras vencendo o rival com direito a olé. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre a investigação policial que pode levar dirigentes do Timão à cadeia. Quero contar sobre mais um escândalo na base do Corinthians. Você sabia que o presidente Augusto Melo criou a categoria Sub-18 no Timão? Importante lembrar que essa categoria não existe na CBF e nem tem calendário de jogos no Campeonato Brasileiro. A justificativa do Corinthians é de que esse Sub-18 excursionaria pelo Brasil e pelo exterior, mas 1 ano e 4 meses após assumir o clube, o Augusto e o pessoal da base não conseguiu realizar nenhuma excursão para o Sub-18 até agora. Existe o planejamento de uma partida ou de alguns jogos na metade do ano nos Estados Unidos, resta saber se isso vai sair do papel. A grande verdade é que esse Sub-18 do Corinthians até aqui tem servido apenas como um grande cabide de emprego. Corinthians, nas categorias de base, que já contratou perto de 80 jogadores, vai colocando atletas nesse Sub-18. Resta saber o motivo. Importante lembrar também que há jogadores com mais de 18 anos de idade participando do Sub-18, tem um inclusive com 20 anos de idade. Coisa é tão largada e bagunçada que esse Sub-18 não consegue nem treinar com o restante das categorias de base no CT do Parque Ecológico do Tietê, para evitar que esse pessoal que já não tem campeonato para jogar, também não tem espaço para treinar, o Corinthians se associou à Portuguesa e usa um dos campos do centro de treinamento rubro-verde. Só para completar outras coisas super importantes que você precisa saber sobre a base. Zagueiro Caio Garcês, 20 anos de idade, titular absoluto durante toda a Copa São Paulo de Juniores. Esteve, por exemplo, na decisão contra o São Paulo. O jogador saiu de graça, sem render qualquer centavo ao Corinthians. Enquanto o Timão compra um monte de jogadores de qualidade discutível, abre mão sem custos de atletas que são elogiados. Caio já está empregado jogando no São Bernardo. Só para completar outra informação relevante. Corinthians tenta descobrir quem é o funcionário da base que tem aliciado os jogadores para que fechem com um único empresário específico. Essa situação tem causado uma série de denúncias internas. Essas denúncias já chegaram ao Augusto, que tenta apurar qual o funcionário e qual o empresário que se beneficiam desse esquema. Hora de falar sobre o Corinthians e a semana decisiva que pode levar à prisão dirigentes alvinegros. É que a investigação em relação ao caso Vaidbet vive seu ápice a partir de segunda, terça e quarta-feira, quando estão marcados depoimentos de Marcelo Mariano, Sérgio Moura e Augusto Melo. O primeiro a prestar depoimento na condição de investigado e não de testemunha é Marcelo Mariano, que atua ainda como diretor administrativo do Corinthians. Ele foi o responsável por agilizar o pagamento de 2 notas fiscais a Alex Cassundé, o laranja da negociação de 25 milhões de reais entre Corinthians e Vaidbet. Só para você entender o contexto, a polícia passou a investigar esse caso depois de descobrir que o Corinthians se comprometeu a pagar 25 milhões de reais de comissão ao Alex Cassundé, só que o Alex nunca participou de intermediação nenhuma entre as partes. Para piorar, a polícia também conseguiu descobrir que parte desse dinheiro que era repassado ao Cassundé voltava para dirigentes do Corinthians e outra parte ia para crime organizado. E é em meio a esse contexto que na segunda-feira o Marcelo Mariano se apresenta para ser ouvido, diretor administrativo. Na terça-feira, a vez do Sérgio Moura, que já foi superintendente de marketing do Corinthians, foi o Sérgio quem levou o Alex Cassundé para dentro do Corinthians. Na quarta-feira é a vez de o presidente Augusto Melo prestar esclarecimentos. Todos os depoimentos marcados para as 2 da tarde numa mesma delegacia. E eu posso garantir para vocês que esses 3 depoimentos vão encerrar o indiciamento, vão encerrar o inquérito e a partir daí restará o indiciamento da polícia e a denúncia do Ministério Público. As pessoas que estão cuidando de perto do caso asseguram que existe o risco real de prisão para dirigentes corintianos, que o Timão foi vítima, nesse caso, de pessoas que se aproveitaram da oportunidade para fazer dinheiro. Estou muito curioso para saber como é que essa história termina, algo super relevante que pode, inclusive, mudar os rumos da política alvinegra. O que você pensa sobre todo esse contexto? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O Nicola pede para ter paciência com o Vitor Roque, mas se fosse o Yuri Alberto, tava caindo de pau em cima, tirando o sarro do rapaz.
Gabriel, eu acho a carreira do Vitor Roque maior do que a carreira do Yuri quando perdia muitos gols no Corinthians, tá? O Yuri foi vendido para o Zenit, o Vitor Roque foi vendido para o Barcelona. E eu imagino que o Barcelona tenha capacidade de observadores suficientes para tentar o real mínimo possível. O momento do Yuri é muito legal, o Yuri é bom centroavante, embora enquanto perdia gols a rodo, era alvo de críticas, tá? O que eu acho que a gente não pode é perseguir ninguém. Se o Yuri tá mal, a gente tem que mostrar que ele tá mal. Se o Yuri melhora, a gente muda a opinião. Eu não vou ficar insistindo no erro. Olha, o Yuri Alberto tá fazendo gol, mas é ruim. Não, o Yuri Alberto tá se mostrando um centroavante bastante útil. O Luiz Eduardo perguntando se o Corinthians negocia com alguém. Fechou nessa sexta-feira a janela de inscrições de reforços, então dá para descartar contratações. O Corinthians e qualquer clube brasileiro só vai poder contratar a partir de 2 de junho, quando a janela reabre por aqui. Chegaram a falar em Matheus Moraes, que é um centroavante, foi artilheiro do Campeonato Paranaense pelo Maringá. O staff do jogador garantiu que não tinha nada. Eu contei para vocês que o Patrick do Novo Horizontino foi oferecido, mas o Corinthians deixou essa conversa para metade do ano. Também especularam sobre o Fabinho do América, e o América garante que nunca foi procurado. Nicola, eu como corintiano gosto do Carille. O que você acha? Na época ele era exemplo para os outros técnicos aqui no Brasil. Lembra, abraço, sério. Chegando até a cogitar que o Carille fosse para a seleção brasileira. O Carille e o Corinthians foi um casamento que deu super certo. O Corinthians foi tricampeão paulista de forma consecutiva com o Carille. Mas essa fórmula de sucesso no timão, baseada numa defesa muito forte, não conseguiu se repetir em lugar nenhum. E mais do que isso, Pedrão, o torcedor do Vasco não aceita esse técnico super comprometido com a defesa, que para piorar ainda toma muito gol. O torcedor do Santos detestava essa predileção do Carille pelo sistema defensivo, tá? Então a verdade é que enquanto teve muito respeito e moral no Corinthians, o Carille nunca conseguiu reencontrar esse cenário bastante promissor em outros clubes, tá? Perguntando sobre o Matheus Moraes no Corinthians, foi o Luiz Fabiani quem trouxe a notícia, fui checar com os representantes do jogador e eu vi que não houve nenhuma proposta, tá? Houve uma consulta bem de leve e não passou disso. Boa noite, Nicola. Tem informação sobre o impeachment do Augusto Melo? Encontrei o Suede na terça-feira lá na Sigma, feira de bets que aconteceu em São Paulo. O Augusto corre risco em 3 frentes de sofrer o impeachment. O primeiro deles, e o mais grave, na polícia. Na próxima quarta-feira ele vai ser ouvido no inquérito que investiga o envolvimento do Corinthians e pagamento de comissão no contrato da Vai de Bet. O segundo ponto, já existe um processo de impeachment dentro do Conselho Deliberativo que falta apenas a votação. E o terceiro e mais novo ponto, talvez o que mais ameaça nesse momento. Até 30 de abril, o Conselho Deliberativo vai se reunir para aprovar ou reprovar as contas do Augusto Melo referentes a 2024. Se as contas forem reprovadas, e motivos parecem não faltar, depois de um aumento de 700 milhões da dívida, o Augusto é automaticamente afastado, tá? Boa noite, Nicola. Minha opinião, Augusto Melo também errou muito mesmo. Agora será que sai? Like número 1, abraços, campeão. Pedrão, vamos aproveitar sua mensagem para explicar as últimas do Corinthians, semana bem agitada no timão. O Augusto tentou dar um golpe no presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. É que o Comitê de Ética e Disciplina do Corinthians tentou afastar temporariamente o Romeu Tuma Júnior. Nesse movimento tem uma explicação. O Corinthians precisa aprovar suas contas no Conselho Deliberativo sob o risco de o Augusto ser afastado de forma definitiva. Se o Conselho Deliberativo reprova as contas, o Augusto está fora. E até 30 de abril essas contas precisam ser submetidas à aprovação do Conselho Deliberativo. O Romeu Tuma Júnior se tornou uma pessoa completamente contrária ao Augusto. Só que esse movimento de tentar afastar o Romeu Tuma vai gerar ainda mais desconforto para o Augusto dentro do CD. Para piorar, o Corinthians registrou em 2024 o maior aumento da sua dívida em toda a história. Foram 700 milhões de reais de crescimento em apenas um ano. Foi o primeiro a contar essa história, o Corinthians chegou a desmentir, mas o tempo veio para provar. A dívida salta de 1 bilhão e 700 milhões para 2 bilhões e 400 milhões.
E na prévia desse balanço apresentado ao CORE, o Conselho de Orientação, o CORE já disse, dessa maneira a gente vai recomendar ao Conselho Deliberativo a reprovação. O Augusto Melo está bastante preocupado com isso. E para piorar a situação do presidente do Corinthians, no próximo dia 16, mais conhecido como quarta-feira da semana que vem, ele prestará depoimento naquele inquérito que investiga Corinthians e vai de bet. E ele não vai como testemunha, e sim como investigado. Existe a chance real de o Augusto se dar mal nessa situação, tá bom? Boa noite, Nicola. Grande abraço. Qual a situação da investigação de Duílio Monteiro Alves no Corinthians? Tem uma má notícia para você. O Duílio deixou a presidência do Corinthians e, mais recentemente, o que ele garantiu foi o direito a ser conselheiro vitalício. Só para você entender, existem conselheiros que são eleitos a cada período e conselheiros vitalícios, que são aqueles que ficam como membros do Conselho Deliberativo até que morram, tá? O Duílio se tornou conselheiro vitalício por conta da morte de um conselheiro. O cara que é ex-presidente do clube, ele meio que fura a fila. E assim que ele deixa a presidência, ele se torna o primeiro candidato ao Conselho Deliberativo, ao Conselho Vitalício. Então dá para dizer que o Duílio, mesmo tendo sido o pior presidente da história do Corinthians, acabou por se tornar recentemente conselheiro vitalício. Sobre a investigação, notícia dessa quinta-feira dá conta de que o Corinthians apura um possível rombo milionário de aproximadamente 200 milhões de reais, que teriam sido deixados pela antiga gestão. A atual gestão chega a falar em 300 milhões de prejuízo, tá? A informação foi divulgada pelo GE, e dá conta de que a diretoria aguarda uma investigação para se manifestar de forma pública sobre o tema. Os valores se referem a reservas financeiras destinadas ao pagamento de dívidas tributárias em tramitação na justiça e que o clube acredita que tem grandes chances de derrota, tá? Em 2023, os valores apresentados no balancete referentes a esses débitos foram de 10 milhões e 600 mil. Interlocutores afirmam que a manobra pode ter sido a forma de maquiar as dívidas do clube no período. Como é que eu acho que essa história termina? Jogando para debaixo do tapete. Quer saber se o Roger Guedes volta ao Corinthians? Johnny, deixa eu abrir rapidinho os números do Roger Guedes. O Roger Guedes vive a temporada mais artilheira da carreira dele. Está deitando lá no Catar, onde ele ganha 5 milhões de reais por mês no Al Rayyan. Temporada de 34 jogos, 21 gols e 3 assistências, tá? Ele está a 2 gols de ultrapassar a temporada passada, quando ele tinha marcado 23 gols. Então, é natural que essa seja a temporada com mais gols na carreira do atacante brasileiro, que, repito, por ganhar 5 milhões de reais por mês, deve permanecer no Al Rayyan por mais algum tempo, tá? Titular absoluto, é o craque do time, e o Al Rayyan nem vive a melhor fase de todos os tempos. Quer ver? Estou abrindo agora a situação do Al Rayyan, para tentar explicar para vocês um pouquinho de como é que anda o time do Catar. Esse Al Rayyan é o mesmo time do Thiago Mendes, tá? Só que a situação do Roger Guedes é completamente diferente da do Roger Guedes. Thiago Mendes, completamente diferente do Roger Guedes. O Thiago Mendes tem contrato só até metade do ano, o Guedes tem contrato longo. O time é o 5º colocado no campeonato Qatari. 5º colocado, tá? Vem de 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Vence o Al-Shamal, mas havia perdido para o Sad, para o Ali e para o Al... Tem 2 Ali, tem Al-Ali e Al-Ali Jeddah. Beleza. Dito isso, bora para a próxima pergunta, dúvida, sugestão. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente está falando realmente do maior clube do Brasil. Quem é o maior clube do Brasil? A gente está falando do Corinthians. Se você ficou no vídeo até aqui, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Ficaremos por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, não sai pra mais. Até o próximo vídeo, vou pra cima, vamos que vamos.